Gostaria muito de ir com você agora ao livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. E vamos ao livro de Provérbios e ver o que ele diz. Ele diz: honra, honra acompanha seus bens. A palavra honra significa estimar profundamente, valorizar, respeitar, considerar e também reverenciar a Deus, o nosso Criador. Quando diz honre a Deus com seus bens, e diz o seguinte: apreciem, valorizem, mostrem o amor de Deus através de honrar a Deus com todos os seus bens. E a palavra bens significa recursos ou coisas com as quais Deus o abençoou, que nós acumulamos. Não se trata apenas das primícias de algo, mas os bens têm a ver com os recursos e com aquilo que Deus nos abençoou. Mais uma vez, as primícias são voluntárias, isso significa que você prova a Deus nisso. Então, é valorizar verdadeiramente, honre a Deus com todos os seus bens e com as primícias de todos os seus frutos. Tudo, como já dizia o filho, tudo o que recebemos, nós damos as primícias. Damos as primícias com tudo aquilo que o Senhor Deus nos abençoou generosamente. Então, a honra atribui valor a algo. Quando nós valorizamos a Deus, quando você valoriza a Deus, você vai honrar a Deus. Quando você o valoriza, quando não o valoriza, não o honra. Então, isso faz parte do que Deus fala. A honra mostra o valor do sistema de algo. Quando nós honramos, mostramos o valor de algo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, mostramos o valor de algo. Veja o que diz 1 Samuel 2, verso 30. Quando diz, honre a Deus com seus bens. E a palavra honrar, aqui está, o que significa verdadeiramente essa palavra honrar. Veja, portanto, Jeová, o Deus de Israel diz: eu disse que esta casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora Jeová disse: nunca farei tal coisa, porque eu honrarei, valorizarei, respeitarei e darei o devido reconhecimento àqueles que me honram. E os que me desprezam serão tidos em muito pouco, com desdém. Esta é a promessa. A honra é uma troca. É uma troca com Deus. A honra é uma troca. Vamos para a próxima página. É uma troca que temos com Deus. E honrar a Deus significa que Deus tem o valor mais alto em sua mente e em seu coração. Vou repetir mais uma vez. Quando falamos de honrar a Deus, Deus não precisa do nosso dinheiro no céu. O que realmente entra no céu é o sacrifício do seu coração. Obediência, vou repetir novamente. No céu não entra dinheiro. No céu, o que verdadeiramente entra é o sacrifício da nossa obediência, que Deus vê o sacrifício que apresentamos a Ele. Então, continuando. Honrar a Deus, os bens são uma riqueza. Posses materiais, substância, tudo o que você acumulou em um determinado período de tempo no último ano. Honre a Deus, mostre o verdadeiro valor. Há muitos crentes que têm posses, bens materiais, obrigado, mas não dão absolutamente nada a Deus dessa riqueza, porque pensam que já dizimaram sobre isso. Então dizemos, não, já dizimei? Não, as primícias são algo separado, onde você diz, eu quero honrar a Deus com isso. Então vamos lá para outra página. Para irmos até lá, existem duas fontes de entrada. O que você recebeu no presente e o que acumulou. Quando você honra a Deus, o que foi acumulado vai alinhar você ao tempo da economia de Deus. Ou seja, por quê? Porque Deus é um Deus que verdadeiramente recebe essa honra que nós lhe damos, que lhe é devida. Mais uma vez, vamos lá, o que são as primícias. Já tínhamos as primícias, ou o valor das primícias. E quero que você vá ao primeiro ponto. Vejam o que vem depois disso agora. As primícias, no tempo de Israel, a economia era baseada na agricultura e era a única nação que não defendia da economia de Deus, diferente de todas as outras nações. A economia de Israel era diferente e era uma economia em que Deus pedia que da agricultura que eles tinham, especialmente da colheita, trouxessem para ele as primícias. Digamos, por exemplo, se eles colhiam trigo, traziam a primeira e melhor porção de trigo e ofertavam que era sagrada, era para Deus. Se fosse um animal, o primogênito dos animais. Tudo o que é primeiro pertence a Deus. Ou seja, Deus sempre quer o primeiro lugar.
Quando você se levanta de manhã, em vez de pegar o carro e sair, Deus quer primeiro que essa adoração seja para Ele. Que essa ação de graças seja para Ele. Que essa oração seja para Ele. Sempre, sempre Deus está buscando. Deus não admite ser o segundo. Então, quando falamos da prioridade de Deus, é considerar Deus como o mais importante. Tudo aquilo que você não coloca em primeiro lugar, isso se torna o seu Deus. Tudo o que você coloca em primeiro lugar antes de Deus se torna o seu ídolo. E esses ídolos Deus acaba removendo. Então, quando Deus fala em Colossenses capítulo 3, verso 5, e Deus fala sobre isso. Então, as primícias são o todo, o completo de todos os frutos, os primeiros frutos. Veja então o que diz Colossenses 3, 5. Tudo o que você coloca em primeiro lugar, coloca no lugar de Deus, isso realmente se torna um verdadeiro ídolo. E veja bem, então, aqui é equivalente à idolatria no Novo Testamento. Fazei morrer, pois, o que é terreno em vós: prostituição, impureza, paixão desordenada e avareza, que é idolatria. A avareza, e eu a defino assim, é um desejo excessivo e incontrolável, tão forte de obter algo fora da vontade divina e soberana de Deus, que se manifesta em nossas vidas. Muita gente tem avareza, que é um desejo intenso de possuir algo, mas que está completamente fora da vontade de Deus. Em outras palavras, quero ter isso, custe o que custar. E vou lhe dizer que muitas vezes, com grande insistência, insistimos tanto em querer aquilo que Deus, em sua sabedoria, não nos dá. O povo de Israel queria, estava cansado do pão, do maná que recebiam todos os dias. E um dia disseram: estamos fartos, queremos carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. E um dia Deus trouxe carne e lhes deu carne até que saiu pelo nariz. Deus disse: eu lhes dou o que vocês quiserem, não é a minha vontade, mas dou até que saia pelo nariz de vocês. Muitas vezes queremos algo e queremos isso contra a vontade de Deus. E Deus não está nisso. Nada que não seja a vontade de Deus, eu quero. Nada, eu não quero. Quantos querem tudo o que for da vontade de Deus? Então, vamos voltar novamente. As primícias que Deus nos pede são um meio para que possamos prosperar. É um meio para que de tudo o que acumulamos, dos bois, dos cordeiros, levássemos a Deus. E Deus era honrado. E é do inteiro. Quando digo do inteiro, pode ser uma semana, não metade da semana. O salário de um dia, mas não metade do dia. O salário, no meu caso, eu pego todas as minhas entradas de janeiro. Todas as entradas do meu salário. E eu separo assim que recebo. Não é de hoje. Há 15 longos anos eu entrego isso a Deus, porque eu entendo profundamente. Eu entendo como Deus me abençoou grandemente quando o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Então eu quero que você entenda claramente. Há duas, estas são, e estão as outras notas ali. Estas são, já que entendemos o que é primícia, vamos honrar a Deus com as nossas primícias. Com qual delas? Com qual? Se você é um líder de um negócio e você dedicou uma semana, você deu uma semana do seu negócio. Você diz: em um dia eu vou dar um dia de trabalho, eu vou dar 2 semanas. Neste caso, eu faço um mês completo. Meu filho Ronald faz o mesmo. Ele aprendeu comigo e ele pegou, e desta vez ele deu 2 meses do seu salário. E ele não dá porque lhe sobra. Nós fazemos por fé. E Deus honra aqueles que o honram. Nós cremos, tudo o que fazemos, fazemos por fé. Vocês estão aqui? E nós temos feito isso. Eu quero que você vá. Então, entendemos a razão das primícias. Não é para tirar dinheiro. E tudo o que você souber, se você vem à nossa igreja, se alguém lhe perguntar onde o dinheiro é investido, quase 200.000 almas. Aqui no altar, houve quase 65.000 pessoas que receberam a Cristo aqui no altar. Dê uma salva de palmas mais forte, por favor. Eu quero que você acompanhe com as anotações. Quero que você veja quais são as prioridades de Deus. Ou colocar quais as prioridades do homem. Eu quero ver prioridades do homem, não as anotações. Levante sua mão, por favor. O que o homem busca? Quando digo o homem,
refiro-me ao incrédulo, aquele que não tem Deus. O que ele busca, eu quero que você veja. Primeiro, esta é a lista de coisas que eles buscam. E Cristo falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 34. E Cristo disse assim: não façam vocês como os gentios. Começando no 34 ou no 25. Mateus 6, 25. Ele disse: não façam isso vocês como os gentios. Quero que você veja. Não andeis ansiosos. E a palavra é: não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, versículo 25, porque o dia de amanhã, não se preocupem com a nossa vida. O que vocês vão comer? Aqui vem a ansiedade. O que vocês vão comer? Hoje em dia as pessoas pensam tanto em comida que estão terminando o café da manhã e já estão pensando no que vão almoçar. Não, aqui no Rei Jesus, aqui nada disso. Aqui todo mundo está em jejum. Mas, você entende? Todo mundo está pensando em comida. Vocês estão aqui ou estão mandando mensagens? Vocês estão me ouvindo? Não se preocupem. Não fiquem ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber, nem com o corpo, com o que vão vestir. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Versículo 26, veja o que diz. Versículo 26, olhem e notem um exemplo. Olhem os passarinhos. Olhem os passarinhos. Não semeiam, não colhem, não armazenam. E o Pai Celestial os alimenta. Ele diz: vocês não valem mais do que eles? Quantos aqui valem mais do que os passarinhos? Aumente o volume aí. Aqui tem alguns que acham que valem mais do que os passarinhos. Quantos de vocês valem mais do que um pássaro? E eu digo pássaro. Ok, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, por mais que você se preocupe, não vai mudar nada. A preocupação, a ansiedade, o estresse não mudam nada. É isso que está dizendo. Versículo 28. E diz: quanto às roupas também não consideram os lírios do campo. Nos dá exemplo. Versículo 29. Mas eu vos digo que nem Salomão se vestiu como um deles. Versículo 30. Não se preocupem. 3 vezes menciona de novo: não fiquem ansiosos, não fiquem estressados. O que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, como vou pagar o aluguel? E diz: não se preocupem. O que vão comer, o que vão beber, versículo, e o que vamos vestir? Porque é isso que o mundo faz. Continue. E diz, versículo 32, porque os gentios buscam todas essas coisas. Eu vou sair às 9 da manhã. Lá, às 9 horas o pessoal já estava pegando fogo. O que os gentios fazem? Ok, quem é um gentio? Não é alguém que é gentil. Um gentio na Bíblia é alguém que não é cristão e que não tem uma aliança verdadeira com Deus. Então, para um gentio, sua vida, sua prioridade é trabalhar, dirigir, levantar cedo, manhã, tarde, noite, mas sua vida, de fato, não tem um significado profundo. Então diz: os gentios, eles são ímpios, não tem uma aliança comigo. E diz: os gentios realmente buscam todas essas coisas, buscam de fato, mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que vocês necessitam de todas estas coisas. Versículo 33, mas vocês, vejam bem o que a palavra de Deus nos diz: mas a vocês que verdadeiramente temos uma profunda e inabalável aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso. Vocês devem buscar em primeiro lugar o glorioso reino de Deus e a sua perfeita e divina justiça, e então todas essas outras coisas que vocês necessitam serão acrescentadas a vocês. Quais coisas? Teto, comida, trabalho, dinheiro, proteção. É isso que o ímpio busca. E diz: se vocês buscarem primeiro, que não vamos trabalhar, sim. Que não vamos fazer negócios? Sim, mas isso não pode ser sua prioridade. Como você sai de casa sem ter orado, você não deu prioridade a Deus, porque você sai de casa e primeiramente deveria ter falado com Deus. Aqui parece que não querem, aqui querem dinheiro. Ok, vou repetir mais uma vez. Como assim eu nunca saio de casa sem primeiro buscar a Deus? Eu me levanto às 4, 5 da manhã até às 7, 8, 9 da manhã, e é um tempo de buscar a Deus.
Quando saio dali, já produzi absolutamente tudo o que era necessário para o dia, para que o bom Deus alinhe e organize todas as minhas coisas, porque estou buscando a Deus em primeiro e principal lugar. Esta é a primeira e mais importante prioridade dos ímpios, dos não convertidos, dos não cristãos. Essa é a prioridade deles. O que eles colocam em primeiro lugar, ao que dedicam seu tempo, ao que eles valorizam. Para eles o domingo, você está muito louco de vir à igreja no domingo, mas para você o domingo é verdadeiramente uma grande prioridade, porque você vem com devoção louvar a Deus. Como assim o domingo é para a sua família? Não, Senhor, o domingo é para Deus. Mas para um ímpio, se você faz isso, ele diz que você está louco, porque as prioridades deles não são as nossas. E essa é a prioridade dos homens. E o que fazemos nós? Aqui entra água potável, comida nutritiva, roupa adequada, casa confortável, dinheiro suficiente, proteção essencial, segurança garantida e preservação ambiental. Essa é a prioridade. É aí que eles colocam a maior parte do tempo. Isso é o que eles mais valorizam. Isso é o mais importante para eles. Para nós é diferente. Agora vou lhe dizer uma coisa. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, ao que você dedica seu tempo, esse é o seu Deus. E Deus não aceita ser o segundo. Na Bíblia nunca diz primeiramente o reino, mas não fala o que é o segundo. Nunca fala do segundo. Sabe por quê? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto se encaixa. Eles estão aqui? Todo o resto se encaixa. Então é isso que os ímpios vivem. Eles acordam de manhã, nós vamos trabalhar e há muitos cristãos. Em vez de buscar a Deus e vir orar, em vez de se levantar para buscar a Deus, para muitos, as crianças vêm em primeiro lugar. Para preparar o almoço para as crianças. Você quando sai da cama, a primeira coisa é buscar a Deus. Porque você busca o reino e Deus te acrescenta o resto. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai cuidar da sua casa. Isso é Deus. Agora vamos ver as prioridades de Deus. Quero que vejam as prioridades de Deus. E nas prioridades de Deus, olhem as prioridades de Deus. Ali não há água, ali não há teto, ali não há proteção, ali não há nada. Porque tudo é diferente. Que eu me preocupar, veja bem, o reino de Deus, a presença divina, a vontade soberana, a palavra eterna, o propósito grandioso. Eu pego uma igreja e a mantenho ensinando exclusivamente sobre as necessidades humanas e conto para eles. Eu vou ter uma igreja pobre, apenas falando de necessidade, e isso definitivamente não é o que realmente queremos alcançar. Porque se eu falo de uma necessidade para você, não há como te empoderar verdadeiramente para que você pense em termos de um propósito maior e não apenas em tomar água, simplesmente. Não de buscar comida, a tortilha, mas sim de um propósito maior. Porque Deus provê segundo a sua vontade, segundo o seu propósito divino. Escute-me bem, Deus não se move por necessidade alguma, Deus se move unicamente por fé. Vou repetir mais uma vez. Deus, o Criador de tudo, não se move por nenhuma necessidade. Se fosse por necessidade, os hospitais estariam vazios. Mas Deus sempre se move pela fé. E o que atrai Deus é a sua fé. Levante sua mão. Deus quer que você creia. Deus quer que você saiba que Ele vai suprir, Ele vai prover, Ele vai te dar, Ele vai abrir uma porta. Mas busque primeiro a Ele, vá atrás da presença. Busque-o de manhã, busque-o à tarde, busque-o de manhã. Vocês estão aqui. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Busque a sua presença, busque o seu rosto primeiro. Vamos continuar, por favor? Busque o rosto dele. Busque a presença dele. Então, o que estamos fazendo? O que é que estamos fazendo? Busquem as prioridades de Deus. Busquem o que é de Deus primeiro. Então, vou ensinar isso a vocês. Tudo aquilo que você for buscar, se você buscar por comida, volto a repetir, água e tudo isso que acabei de ensinar, escute bem isso. Tudo aquilo que você buscar primeiramente vai evitar você. Se você busca o dinheiro vai evitar você. O dinheiro diz, eu não me aproximo dele. Você coloca Deus e o dinheiro te segue sim.
Coloque Deus em primeiro lugar. Esqueça, não se preocupe com o amanhã. Confie plenamente que Deus vai te prover tudo o que você precisa. Comece. As verdadeiras riquezas não se buscam, elas são simplesmente atraídas. As riquezas naturais são buscadas pelo homem. As verdadeiras riquezas não se buscam, se atraem. Quando você busca a Deus em oração, em jejum, em sua palavra sagrada, busca a sua presença divina, Deus diz: eu me encarrego de pagar todas as suas contas. E como você sabe que eu o coloco em primeiro lugar? No dia 31 você comprou um tênis de $300. Não há nada de errado em ter para comprar. Mas na hora da oferta você colocou $10. E Deus diz: é assim que você me honra, se você me colocar em primeiro lugar. Estou dando um exemplo tão simples. Em uma ocasião eu estava pregando em um país e minha irmã de sangue morreu. Ela teve um ataque cardíaco e morreu. E eu ia ressuscitá-la, ia fazer algo. E vou a Deus primeiro. E digo: Senhor, o que eu faço? Eu tinha uma cruzada naquele país e o presidente desse país me convidou para ir. E o presidente estava lá naquela mesma noite na cruzada. O presidente me diz: apóstolo, eu te dou meu avião para que você vá visitar sua irmã e faça o enterro dela. E quando vou orar, o Senhor me diz: não, quem é a sua prioridade, seu irmão ou eu? Eu disse: Senhor, tu. E ele me disse: fique pregando. Eu fiquei. Claro, minha família me crucificou. Mas minha irmã já estava com o Senhor no céu, em paz. Sabe quantos se salvaram naquela noite, naquele estádio? Quase 10.000 pessoas foram salvas e receberam a Cristo. Qual é a minha prioridade? Ei, minha prioridade é Deus. Minha prioridade não é a família. Minha prioridade não é meu irmão. Minha prioridade não são as pessoas. Minha prioridade é Deus. Agora, quando Deus é minha prioridade, eu amo minha família, eu amo as pessoas, eu amo o povo, porque Deus coloca o amor em você. Não, vocês não estão me entendendo. Ok, então o que você está dizendo, apóstolo? O que estou dizendo é que Deus tem prioridades. O que vem em primeiro lugar, o mais valioso, aquilo que você valoriza. Eu valorizo a Deus acima de tudo na minha vida. Valorizo mesmo. Sou um homem com erros, com defeitos, mas amo a Deus e o valorizo de uma forma que você nem imagina. Eu o aprecio, eu o honro não só com o meu tempo. Aquilo a que você dedica mais tempo é o tempo que você dedica a Deus. Esse é Deus. Se você quiser, quero que veja o seguinte. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, damos a Ele o melhor do nosso tempo. E uma das coisas que quero que você entenda é isso. O tempo é uma moeda. E o tempo é uma troca. Quando alguém te dá o seu tempo, está te dando a sua vida. Então, a prioridade define como o principal, o primeiro, o mais importante, tudo aquilo que você considera um foco, todas as coisas de maior importância. Isso é para você. Continue, por favor. Assim, perdemos um tempo precioso e uma energia valiosa com aquilo que está fundamentalmente errado. É exatamente isso que acontece quando temos as nossas prioridades completamente invertidas. Quando a sua prioridade principal não é Deus, ficamos excessivamente ocupados fazendo a coisa errada, focamos no que realmente não é importante e, consequentemente, acabamos realizando coisas totalmente desnecessárias. E eu quero que você vá, por favor, ao livro de Lucas. E hoje tem muitas Martas aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Olha, Lucas, existem duas mulheres aqui. Jesus Cristo chega em uma casa e tem uma pessoa que realmente acha que ela é a prioridade, que ela está entre as prioridades mais importantes de Deus. E a outra, Cristo a descreve de uma maneira muito particular. Uma delas tem o ministério de uma paninho. Quantas irmãs aqui têm o ministério do paninho? Tem que estar tudo limpo o tempo todo e passam a vida toda limpando. O ministério do paninho, atarefadas e agitadas. E Cristo chega e pergunta para uma e diz: esta tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Se eu chego na sua casa, há realmente muita gente que não me deixa falar de forma alguma. Eu quero falar e não me deixam. E fala, e fala, e fala.
Olha, eu acho que se eu vou, eu quero te dar um conselho. Eu quero te ajudar. Lembro que quando fazíamos reuniões com o presidente Trump, ele dizia: apóstolo, você tem algum conselho sábio para mim? E eu dizia: olha como me pedem. E aqui tenho pessoas ao meu lado que nunca me pediram nada. E veja bem, diz que essa mulher, profundamente preocupada com muitas e muitas tarefas domésticas, como lavar a roupa, cuidar das crianças, limpar o carro, estava realmente ocupadíssima, com inúmeros afazeres e sentia-se bastante ansiosa. E então ela disse: Senhor, porventura não te importas com a minha irmã, que me deixou sozinha com todo o trabalho? Em outras palavras, ela está repreendendo o Senhor. E diz para ele: olha, diz para a velhinha que me ajude. Diz: não te importas com a minha irmã que me deixa servir sozinha? E depois diz, que me ajude. Olha, diz para ela me ajudar. E ela pensa que está fazendo uma grande coisa. E Deus dizendo: eu quero que você venha à igreja para orar. Eu quero que você se levante agora para orar pelos seus filhos, e você já com o paninho, já com o seu trabalho e com o seu negócio. E não, claro, aqui no Rei Jesus, aqui todo mundo está orando. Aleluia. Respondendo, Jesus lhe disse: Marta, Marta, você está muito ansiosa e preocupada com muitas coisas. Em outras palavras, você não está me dando prioridade. Por que você não se senta para me ouvir? Por que você não busca o meu rosto? Por que você não jejua? Por que você não ora? Em vez de estar comendo neste jejum, por que você não se une ao jejum? O versículo, e diz, perturbada, versículo 43. E veja o que diz o 43. Ah, mas uma só coisa é necessária. Levantem a mão, por favor. Quantas coisas? Veja como Deus simplifica tudo. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aqui diz, uma coisa é necessária. Qual? Perturbado, trabalhando, lavando pratos, preocupado com o que vou comer amanhã, preocupado em não saber o que e com a dieta 3x1. E ele diz com grande convicção: Maria escolheu a boa parte, a melhor parte de todas. Qual parte você escolheu? Sente-se agora verdadeiramente aos pés de Jesus. Senhor, por favor, ensina-me. O que você pode me ensinar vai transformar minha vida. Buscai primeiro o reino e dai-me esta parte do verso. E segundo, buscai as coisas eternas. Procure-me sentar para ouvir a palavra de Deus no domingo. Essa é a sua principal prioridade e um momento muito importante. Você não está em casa assistindo TV. Você não está na casa de praia. No domingo, a prioridade é ouvir a palavra de Deus. Eles dizem amém? Quantos vão obedecer essa palavra? Ok, verso. E ela escolheu a melhor parte. Quero que você veja isso. Primeiro 2. Jesus resumiu, simplificou, disse: busquem o reino e a sua justiça. Buscar o reino é buscar a Deus, sua presença, seu rosto, orando, jejuando, a palavra. Essa é a sua prioridade. E diz o segundo, coloque para mim, por favor, o segundo. Deus disse: busquem as coisas eternas, não as coisas naturais. Eu quero que vocês busquem as coisas eternas. Quero que vocês vão ver essas coisas eternas. Quais são as coisas eternas? Veja, há um indivíduo chamado Salomão. Podem colocar para mim, por favor? Veja que Salomão, esse indivíduo, teve tudo. Era o homem mais sábio, era o homem mais rico da terra. Mais rico, mais sábio. Teve mais de 700 concubinas. Diga ao irmão que está ao lado: cuidado. O homem, quantas? 700 sogras? E esse homem, de fato, perdeu completamente a perspectiva. Olhem todos para mim, por favor, prestem atenção. Olhem todos para mim com toda a vossa atenção. Esse homem tão rico, tão sábio, por um breve momento, perdeu a verdadeira perspectiva da vida. A perspectiva eterna. A vida não termina aqui.
A vida não termina por um momento aqui. E o que ele fez? O que Deus nos ensina? Cristo nos ensinou, disse: busquem o reino. Busquem a mim, busquem o meu rosto, orem, jejuem, busquem a minha palavra. E em segundo lugar, disse: mantenham a perspectiva eterna. Primeiro, antes da temporal. Esse é poderoso, não é? Mantenha sempre a perspectiva eterna. O meu trabalho constante como apóstolo é ensinar a você que um dia, inevitavelmente, você vai morrer. Que um dia você vai prestar contas de suas ações e que um dia Deus Todo-Poderoso vai julgá-lo por tudo o que você fez enquanto estava vivo nesta terra. Mantenha primeiro a perspectiva eterna. Antes de tudo, as coisas temporais nunca vão satisfazer nem preencher você. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Com isso terminamos. As coisas temporais não preenchem, não satisfazem. Porque esta leve e passageira tribulação momentânea, que é tão breve, produz em nós um peso de glória cada vez mais excelente, incomparável e verdadeiramente eterno. Peso de glória. Em outras palavras, a razão principal pela qual você e eu passamos por problemas e desafios na vida é para nos preparar e nos fortalecer. É para preparar-nos para a eternidade. Deus está desenvolvendo um caráter santo em nós para nos preparar para a eternidade com Ele. Então, vamos recapitular. Isso diz, um peso eterno de glória. Por que não o versículo 18? Porque diz, porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que não se veem são eternas. E o que as pessoas fazem? Buscam o que é temporário. O prazer temporário. O trabalho, buscam sua vida, seu esforço está no material, no temporário. E Deus diz, busque o que é eterno. Quando você ora, está buscando o eterno. Quando você busca a palavra, é o eterno. Então, vamos lá. A fração mais minúscula da eternidade não se compara sequer com as nossas coisas simplesmente temporais. Coloque o eterno como prioridade em sua vida. Invista seu tempo nos verdadeiros propósitos eternos de Deus. Essas são as nossas prioridades. Dê mais forte, por favor, siga para a próxima página. Só se nos concentrarmos somente no eterno. E assim Deus pode verdadeiramente trabalhar de forma eficaz em nosso propósito divino. Quantos aqui têm um propósito na vida? Aliás, Deus não teria criado você se você não tivesse um propósito. Mas Deus nos deu um propósito a todos. E Deus vai trabalhar esse propósito em nós até que você comece a dar a Ele, buscando as coisas eternas. Eu sempre fui alguém que busca o eterno. A buscar aquilo que é, o que faço nos homens. Nos homens eu busco a alma, porque essas almas vão para o inferno por toda a eternidade ou vão para o céu por toda a eternidade. Então nossa prioridade é buscar o que é eterno. Deus nunca sacrificará o eterno pelo temporário. Não sacrifique a sua integridade por um breve momento de prazer ou por uma simples quantia de dinheiro que é passageira. Toda a sua eternidade. Quantos dizem amém? Porque há dois lugares para onde o homem vai quando morre: o céu ou o inferno. Se você passar a eternidade no inferno apenas por um breve momento de prazer, apenas por um pouco de dinheiro, apenas por um fugaz instante de fama, então Deus está trabalhando em nós, preparando o nosso caráter para a eternidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, nosso Deus. Nadie verá o Senhor. Deus nunca sacrificará o eterno pelo temporário. Deus não busca a necessidade, mas sim os seus propósitos. Mais uma vez, quantos de vocês têm um propósito na vida? Levante a mão, por favor, nem que seja para vender churros ali em Ayali, a lei
Levante a mão, por favor. Todos nós temos um propósito. Procure o seu. Você sabia que 98%, talvez menos, acho que é 88, perdão. 88% das pessoas, infelizmente, morrem sem nunca ter verdadeiramente conhecido o seu verdadeiro propósito na vida, o que é uma pena. Usted tiene un potencial. Usted Você tiene tem algo eterno dentro de você. Algo que vai durar por toda a sua vida. E gastando tempo com prazeres, gastando tempo no trabalho, comemos, bebemos, nos negócios, tudo isso está bem. Mas depois de dar a Deus a prioridade, é preciso trabalhar, é preciso fazer negócios, mas Deus vem em primeiro lugar. Há pessoas, e veja o que diz, não se preocupe com a vida. Você nunca pensa que a vida é ter apenas roupas, água, comida, uma conta bancária cheia, dinheiro, uma casa bonita, um bom carro. Tudo isso simplesmente não é a verdadeira vida. Deus muitas vezes nos tira as coisas temporais para que voltemos nossos olhos para as coisas eternas. Ele nos tira, nos faz parar, porque senão, aproveitar a vida não se trata de dinheiro, festas, bebida. Há pessoas que têm tudo isso, mas ainda assim estão deprimidas porque se perderam completamente. La vida. Siga, por favor. Ele diz, não se preocupem com o que vão comer. Sigam com o que vão beber, com o que vão comer. Ele diz, ocupem-se. Para algumas pessoas, a vida é o que vão beber, comer, vestir. Eles vão ter proteção e também um refúgio seguro, mas eles não começam com o significado de um propósito real. Quando eu vou a um país, por exemplo, fomos ao Chile, e lá 19 mil almas receberam a Jesus Cristo. E quando fui para o meu quarto, deitei a cabeça e como me sentia tão cheio, tão profundamente satisfeito, Senhor. 19 mil almas salvas. Obrigado, Senhor. Que significado tem a vida quando fazemos isso? Vamos lá, siga adiante. A razão pela qual você está quebrado financeiramente é porque está buscando o dinheiro. Se você estivesse buscando a Deus, o dinheiro já viria até você. Além disso, quando você está buscando outra coisa que não seja dinheiro, as pessoas te rejeitam, não querem te dar nada. Eu já vi isso. Você está trabalhando por dinheiro? Deus diz, se você me buscar primeiro, o dinheiro vai te buscar. Continuem aí. A razão pela qual as pessoas têm que beber ou não têm que beber. Por isso estão buscando a água. A razão pela qual as pessoas não têm o que comer é porque estão buscando comida. Tudo aquilo que você perseguir no natural vai te evitar. Vai te evitar. Levante sua mão. Por essa razão é que você se levanta de manhã bem cedo e então entra no trânsito caótico com a prioridade completamente errada. Trabalho. Apóstolo, eu tenho que pagar contas, você não entende. Prove a Deus. Antes de sair de casa, dê a primeira hora a Ele. Buscando, orando. E depois comece a fazer todo o resto. E te digo, Deus vai estender o seu tempo. Te digo, Deus vai abrir as portas para você. Te digo, mas vamos fazer isso pela fé. Nós não somos ímpios, nós somos filhos de Deus, que temos uma aliança com Deus. O que é que nos motiva? Há pessoas, para muitas pessoas, cujo Deus é Mamon, é o dinheiro. O único e verdadeiro Deus, o dinheiro. Em toda a minha vida, nunca fiz as coisas por dinheiro. Absolutamente nunca. Jamais fiz as minhas ações ou decisões por dinheiro. Em uma oportunidade, fui à Argentina quando era evangelista. Um pastor me convidou para pregar e fiquei 7 dias pregando todos os dias. Eu ainda estava no meu trabalho secular. Preguei, dei toda a minha vida. E quando terminei a semana, então esse irmão tinha o ministério da graça. Muito obrigado. Bom,
E eu não tinha absolutamente nada, nem para a gasolina do carro, nem para o táxi que me levaria de volta ao aeroporto. Porque eu não estava em tempo integral, estava trabalhando secularmente. E ele me disse, obrigado. E eu disse, como é que eu faço? Mas como Deus é lindo quando você o coloca em primeiro lugar. Eu pegava minhas férias para ir pregar do meu tempo das minhas férias. E eu dava isso a Deus. Eu dizia, este é o meu tempo, eu te dou a ti. E me lembro que voltei, fui embora. Eu disse, vou pegar um táxi pela fé. Sem dinheiro, como eu ia pagar? E quando converso com o taxista, eu o ganho para Jesus. E o homem me diz, não sei porquê, mas não vou te cobrar nada. Entrei, cheguei aos Estados Unidos e eu disse, Senhor... E ele dizia para as pessoas, vamos recolher uma oferta para o evangelista. Mas nunca me deu nada. Não fiquei magoado porque não fazia isso por dinheiro. E eu me lembro quando cheguei em casa e disse, Senhor, abençoa esse pastor. Já perdoei os argentinos? Já, porque tenho filhos argentinos. E digo, abençoa esse pastor. E quando estou ali, o Senhor me diz, Ele vai te ligar de novo e vai fazer o mesmo. Você vai? Disse, sim, Senhor, porque eu não fiz isso por dinheiro. E eu fiquei lá por 10 dias. E novamente o Ministério da Graça. Obrigado. Eu não tinha nem o suficiente para gasolina. Quando voltei, a mesma coisa que Deus me disse, Ele fará o mesmo com você. Ele me disse, você vai aos Correios. E o governo me devolveu $5.000. De onde? Foi Deus quem me enviou. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu disse, coloque Deus em primeiro lugar. Nunca. Eu jamais poderia comprar uma casa se antes não tivesse honrado a Deus com as minhas primícias. Agora estou comprando uma casa porque fiquei sem casa. Eu dei minha casa e fiquei sem casa. Estava dormindo, estava morando na casa do Ronan. Mas eu disse, Senhor, não vou comprar minha casa se antes não te honrar. É um insulto a Deus. Pessoas que compraram uma casa que vale milhões e quando vão à oferta lhe dão 200 pesos. Não. Deve haver um povo que honra seu Deus. Quando as crises chegarem, levante a mão. Vamos adorar, músicos? Levantem as mãos. Neste dia, diz o livro de Ezequiel, capítulo 44. Quantos de vocês vão colocar Deus como prioridade? E a primeira e mais importante coisa que você deve dar a Deus é o seu precioso tempo. Todo mundo está buscando o seu tempo e Deus quer o seu tempo. Se você tem nos assistido hoje e verdadeiramente tomou a decisão de aceitar Jesus em seu coração, quero que repita esta oração comigo agora mesmo. Se você ainda não disse, Senhor, não aceitou Cristo em seu coração, repita. Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador, me arrependo de todos os meus pecados. Confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e creio com todo o meu coração, repita, creio com todo o meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Deus te abençoe. Se este vídeo foi uma verdadeira bênção para você, por favor, compartilhe com um amigo, inscreva-se em nosso canal para não perder outro vídeo ou transmissão ao vivo. Nós te amamos e te abençoamos muito. Até a próxima.